paz do Senhor Jesus, Gabriel Chagas aqui, um devocional abençoado para o seu coração aqui no canal do YouTube. Então, se você está chegando agora e você está pelo celular ou pelo computador, canto inferior direito vai ter uma xícara de café, você clica ali e você vai se inscrever no canal, ativa o sininho, dá aquele like abençoado para que possa divulgar esse vídeo para mais pessoas e o YouTube compreender que essa palavra está sendo bênção não só para você, mas para todo mundo que está nessa atmosfera chamada internet. Deus te abençoe. Estamos hoje com uma palavra que tocou meu coração durante a semana, em Provérbios, que é uma palavra muito simples, mas que fala para nós algumas coisas que nós devemos ter no nosso dia a dia para chegarmos no final do ano e termos um final do ano de colheita abençoada. Muitas das vezes a gente quer ter uma boa colheita, mas quando a gente chega no final da jornada, da temporada, a gente não tem essa colheita e a gente vai entender o porquê disso. Então você vai preparando a sua Bíblia quando você quiser acompanhar toda essa palavra, toda essa estrutura que nós vamos passar para você em Provérbios capítulo 4, verso de número 25. Provérbios capítulo 4, verso de número 25. Eu vou ler na minha versão, que é a Bíblia King James atualizada, que é uma versão que vai trazer um esclarecimento maior. Em outras versões está um pouco mais dura. Na King James Fiel, na Almeida atualizada está uma coisa um pouco mais dura. E aqui eu vou trazer uma versão que vai expandir melhor a nossa linha de raciocínio. Diz o seguinte: olha sempre para frente, mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé da malignidade. Isso aqui é um texto sensacional, né? Texto sensacional, dedicado ou talvez elaborado por Salomão. Salomão, a gente bem sabe que ele não foi o autor de todos os provérbios que estão aqui no livro de Provérbios, que são 31 capítulos. Mas toda a teologia reconhece que se não foi ele o autor, mas foi dedicado a Salomão. Então, esse provérbio dedicado ou provérbio de Salomão, ele é muito interessante porque se a gente pegar a trajetória de Salomão lá atrás, a gente vê que Salomão foi um homem bem-sucedido. E ele não foi só bem-sucedido porque ele herdou um trono e porque ele já entrou na sua fase de reinado já com recurso. Mas ele tem uma trajetória de visão. Ele é um cara visionário. É um cara que tinha propósito, que tinha objetivo na sua cabeça. No entanto, que lá em Eclesiastes capítulo 2, ele vai dizer que tudo aquilo que os olhos dele desejou, ele concebeu para satisfação. Ou seja, tudo aquilo que, quando ele fala dos olhos, não é só apenas da forma literal, né? Ele olhou, uma manga, vou plantar um pé de manga. Não é isso, é questão de visão, de mente. Tudo aquilo que a mente dele planejou, tudo aquilo que a mente dele sonhou, ele se esforçou para poder adquirir. E logicamente, isso também está inserido numa questão também literal, que a gente pode fazer esse equilíbrio, né, da figura de linguagem com a literalidade, porque ele realmente, aquilo que os olhos dele observou e cobiçou, ele de fato também, de forma literal, ele trouxe esse prazer para sua carne. Isso é um assunto para outra história. Mas trazendo aqui a ideia de visão, de mente, ele é um cara visionário. Um cara que tem uma mente que enxerga longe. E a primeira coisa que nós começamos a aprender com isso aqui é que só enxerga longe quem tem propósito. Só enxerga longe quem tem um objetivo. Quem planeja na sua mente. No entanto, a primeira coisa que vai dizer aqui no verso 25 é o seguinte: olha sempre para frente. Mantém teu olhar fixo no objetivo a ser alcançado. Aí vem a primeira pergunta
para esse devocional? Você quer colher coisas boas, você quer colher um crescimento, você quer colher uma boa produtividade, você quer ter um final de ano de dezembro, isso nós estamos falando em janeiro de 2023, você quer ter um dezembro satisfeito, primeira coisa que você tem que pensar, qual é o meu objetivo hoje? Quais são os meus objetivos? Quais são os meus propósitos? Porque tem muita gente hoje, principalmente nessa era da internet, a gente está utilizando a internet, você está assistindo esse vídeo pela internet, a gente está usando uma plataforma que é muito utilizada, que é o YouTube, é muito utilizado, mas só que essa geração, ela tem tido no seu coração a vontade de ter resultado, mas sem ter propósito nenhum. Sem ter objetivo. Como que você vai conseguir colher se você não tem propósito, se você não tem um objetivo? Aí vem a primeira pergunta, qual o teu propósito, qual o teu objetivo hoje? Ah, não, meu objetivo é ter dinheiro. Não, isso aí é muito raso. Isso aí significa que você não tem propósito. Porque ter dinheiro, todo mundo... dinheiro é uma ferramenta. Dinheiro não é propósito. Dinheiro é ferramenta. O propósito, um exemplo, um propósito para você conseguir ter uma vida financeira bem-sucedida é você planejar, ter um plano de carreira, ter um plano que você vai trabalhar e ao mesmo tempo ter um conforto financeiro e uma liberdade. Então dentro disso você tem que planejar qual é a carreira que eu quero seguir. Aí você vai ter que começar a ter propósito. Para as pessoas que estão na fase ministerial, eu quero ser um pregador, eu quero ser um pastor, eu quero ser usado no louvor. Como você vai querer obter resultados sem ter um propósito? Querer ser uma coisa, o propósito está vinculado a planejamento. Salomão era um homem de projeto, era um homem de planejamento. Primeira coisa que foi confiado a ele foi projetar a casa do Senhor, o templo de Salomão, que é conhecido hoje, que é o templo do Senhor, onde Deus havia dito que ele já não queria mais habitar em tendas, mas ele queria ter uma casa para si, mas Davi não poderia construir porque a mão dele era suja de sangue. Então ele concede esse tempo de paz para Salomão, não somente porque Salomão era o bambambam do dinheiro, não só porque Salomão era o homem da sabedoria, mas esse propósito, esse tempo de paz que Salomão vive é justamente para que Salomão não suje sua mão com sangue e venha construir o templo do Senhor. Então ele já começa a vida com plano, com planejamento, com projeto. Depois que ele termina esse projeto, ele não se contenta em terminar esse projeto e começa outro projeto. Começa um projeto para ele, um projeto de vida. Constrói o palácio. Depois do palácio ele vai estudar, estuda botânica. E ele faz mais de 3.000 provérbios, se não me engano, o primeiro livro dos Reis, capítulo 4, verso 32. E ele vai montando também toda uma estrutura financeira para Israel, uma estrutura política, colocando ali toda uma estrutura de arrecadação de impostos nas cidades que estavam ao seu redor, que já haviam sido dominadas por Israel. Então você vai vendo que Salomão é um homem que não para de projetar, não para de ter propósito e objetivo. Só que qual foi o erro de Salomão? Antes da gente falar do erro, vamos só resumir aqui. Para você ter uma vida de resultado, é necessário você ter uma vida de propósito. De propósito, eu não estou falando de propósito igual esse povo vem falando na internet, negócio de propósito, propósito para ser rico, para ser bem sucedido, para ser milionário, propósito de prosperidade. Não estou falando de propósito de prosperidade, estou falando de propósito de vida, onde você tem uma razão na sua vida, onde você tem um sentido na sua vida. Você tem que ter um plano de carreira, você tem que ter um plano ministerial, você tem que ter um plano para a sua família, você tem que ter... Ah, eu sou solteiro. Então você tem que ter um plano de vida que você venha lá na frente construir uma família. Tem gente que quer construir família, mas não tem planejamento nenhum de solteiro. O cara não busca um emprego, o cara não busca uma recolocação no mercado de trabalho, o cara não sabe fazer um arroz, não sabe fazer um feijão. Então como que ele vai ter um resultado de uma família construída, uma família sólida lá na frente, se ele nesse momento não tem um projeto de solteiro? Não tem um projeto onde ele vai conseguir
é construir ao longo do tempo uma estrutura para receber uma família. Então, eu estou falando de propósito para todas as áreas da vida. E as pessoas estão caindo numa ansiedade, numa depressão, que às vezes nem é aquela depressão clínica que a gente vê, mas é uma depressão, é uma ansiedade que está sendo gerada por uma vida que está se acomodando na internet, no celular, e ela não está desenvolvendo um plano de vida para si mesma. Ela só quer viver o lazer, só quer viver a felicidade a curto prazo. Ela quer ter o prazer do celular, ela quer ter o prazer da série de filme, ela quer ter o prazer do seriado, mas ela não quer ter o trabalho de planejar e de projetar para poder lá na frente ter uma boa colheita. Então é isso que Salomão está nos proporcionando através do Espírito Santo, esse ensinamento. Traça um projeto, traça um planejamento, traça um objetivo e depois disso, olha para frente. Foco no objetivo, determinação. É muito difícil a gente estar determinado. É muito difícil ter foco, porque a gente está na geração da distração. A gente está na geração da procrastinação. Eu sofri muito com isso e eu venho combatendo diariamente algumas procrastinações. Porque procrastinação acaba não só sendo pelo fato de você ter tido uma série de sequências de resultados que não deram certo, mas a procrastinação também está ligado a insistentes satisfações a curto prazo, aonde às vezes eu quero satisfazer os desejos da minha carne a curto prazo, seja um vídeo no celular, seja qualquer distração que te agrade, que a gente considera um hobby, e a gente quer viver aquilo constantemente, a gente quer viver aquilo insistentemente. A gente quer estar sempre vivendo aquele momento de felicidade a curto prazo. Isso gera uma procrastinação que evita a gente olhar para frente, evita a gente olhar para o foco. E Deus está falando, mantenha o propósito alinhado, mantenha o propósito estruturado, planeja e olha para frente. Mantenha o foco no objetivo. Aí agora a gente vai entender o problema de Salomão. Verso 26 vai dizer o seguinte: reflete sobre tuas escolhas e sobre o caminho por onde andas, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Salomão, todo o plano que ele fez, aparentemente foi bem-sucedido. Mas bem-sucedido aos olhos dos homens. Porque quando chegamos em Eclesiastes, nós vemos os conflitos internos de Salomão pelo fato de ele não ter refletido nas suas escolhas. E uma delas foi ter feito planos que não estavam alinhados com os planos de Deus. Não adianta ter propósito na terra se ele não está conectado com o propósito do céu. Muita gente tem até uma vida cheia de propósito, cheia de planos, cheia de projetos, mas o que determina o final desses propósitos gerar uma colheita de resultados abençoados é esses propósitos estarem alinhados com o propósito de Deus. É refletir na escolha, é colocar Deus nas suas escolhas. Deus tem que participar das suas escolhas, participar das suas decisões, participar de tudo aquilo que você está projetando no seu coração, porque Deus é quem conhece lá na frente. Ou seja, não é que você vai deixar de planejar, não é que você vai deixar de sonhar a tua vida, mas quando você alinha o propósito de Deus, ele vai manter os teus planos no mesmo nível dos planos dele. E se o teu plano não for aceitável para Deus, não significa que que Deus está falando assim, não, esse plano eu não vou querer que você faça porque eu não quero. Não é uma coisa sem justificativa, mas porque Deus sabe que lá na frente aquilo vai danificar você e vai distanciar você dos planos de Deus que são maiores do que o nosso. Coloque seus planos e as suas escolhas na direção de Deus. Deus precisa participar das suas escolhas para que no final, quando todo o resultado chegar, você não diga igual Salomão disse lá em Eclesiastes, que nada tem sentido. Tudo é vaidade. E essa vaidade, na verdade, está vinculada a uma palavra chamada vacuidade. Ou seja, tudo é um vácuo, tudo é um vazio. Não pode chegar isso na nossa vida. Nós temos que chegar no final dos nossos dias e estarmos satisfeitos com aquilo que nós fizemos, porque tudo que fizemos
tiveram escolhas refletidas, escolhas pensadas com a participação de Deus. E a gente finaliza aqui no verso 27, não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé da malignidade. Aqui a gente pode refletir na mesma orientação de Moisés em Deuteronômio 6 para o povo de Israel, que era para observar a lei e não se desviar da palavra nem para a direita nem para a esquerda. Não podemos nem nos desviar do propósito que foi estabelecido no nosso coração com a validação de Deus e muito menos se desviar da palavra. O teu propósito não pode te desviar da palavra. Não adianta você pedir a Deus e colocar nas mãos de Deus um propósito onde você vai crescer financeiramente, mas você vai descer espiritualmente, onde você vai ter tempo para todas as coisas que os teus olhos almejaram, mas não vai ter tempo para a palavra, não vai ter tempo para a oração, e quando você vê, você é um desviado da presença de Deus e o teu pé, naturalmente, sem Jesus, vai para a malignidade e tudo aquilo que você planejou, tudo aquilo que você construiu, vai ser voltado para ações que não agradam a Deus. Você tem que agradar a Deus com todos os seus planos e tem que crescer. Assim como Pedro falou na graça e no conhecimento, eu faço uma adaptação que você tem que crescer no seu propósito e no propósito de Deus. Cresça em ambas as partes. Coloque o teu pé na benignidade, que é a presença de Deus, e todas as coisas que você fizer serão bem-sucedidas. Amém? Glória a Deus. Esse é o devocional de hoje. Eu agradeço por você estar até agora nesse vídeo e eu tenho um recado abençoado para a sua vida, para você também me abençoar. Eu estou lá no Instagram, pode me seguir no Instagram, tá lá gabrielg.chagas, você pode me seguir lá. Se você chegou a esse vídeo através do Instagram, do Facebook, então você já sabe das minhas redes sociais e você também pode adquirir o meu e-book, A Bíblia é Suficiente. É um e-book que eu fiz há 2 anos atrás, mas trazendo uma pequena defesa, uma pequena contribuição sobre a alteração da Bíblia que foi falado na época por um pastor batista que eu discordo completamente. E ali eu trago alguns pontos, uma pequena contribuição. Você vai conferir aqui no link, vai abençoar minha vida, meu ministério. Eu tenho um e-book grátis das reflexões inspiradas nas Confissões de Agostinho, tá? Uma bênção. E você pode conferir o meu podcast Café com Chagas aqui embaixo, que vai ter outras novidades lá e muita coisa boa para chegar. Não deixe de me acompanhar, não deixe de estar comigo, porque você estando comigo, nós estaremos juntos e você vai estar abençoando o meu ministério. Deus te abençoe, que você tenha um ano de propósito e de realizações debaixo da vontade de Jesus. Glória a Deus. Deus te abençoe. Forte abraço. A paz.